a continuidade do nosso culto, eu peço que os irmãos abram Colossenses capítulo 2, dando continuidade ao nosso estudo nessa carta. Colossenses capítulo 2. Versículos 18 e 19. No nosso contexto aqui, alguns colocam o versículo 16 e 17 nesse contexto, mas nós vimos no contexto anterior, semana passada, o versículos 18 e 19 nos dizem: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Meus irmãos, é triste nós dizermos isso, mas nós vivemos em um contexto evangélico cheio de misticismo. Muitos defendem uma espiritualidade baseada em visões e contemplações sem nenhuma fundamentação bíblica, sem nenhum fundamento bíblico, teológico. O emocionalismo tem tomado conta das pessoas. Eu não digo a emoção, ela é lícita. A emoção faz parte do ser humano, mas aquela emoção vazia. Experiências têm substituído o conhecimento bíblico. E por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, nesses versículos, ele está combatendo justamente o misticismo que já estava entrando na igreja. A terceira tendência relacionada à heresia de Colossos, combatida por Paulo, era justamente o misticismo. Nós já estudamos aqui sobre o gnosticismo, aquela ideia de conhecimento secreto, que apenas alguns privilegiados têm, supostamente tinham. Nós já estudamos aqui a respeito do legalismo, aquela ideia de que eu posso colaborar com Deus, né? Eu posso dar uma forcinha para Deus, para o meu crescimento, para a minha salvação. E agora nós vamos ver, aqui Paulo está falando justamente sobre o misticismo. O misticismo, ele é a inclinação para acreditar em forças e seres sobrenaturais. Esse é um aspecto. Mas é também a crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. É uma falsa espiritualidade, tendo como característica o emocionalismo vazio e as questões supostamente sobrenaturais sem nenhuma base bíblica. E onde tem origem? Em religiões do paganismo. A origem mística está nas religiões, ou a origem delas vem lá dessas religiões, paganismo, principalmente religiões orientais. E Paulo aqui, portanto, ele combate o pensamento proposto por aqueles falsos mestres infiltrados ali em Colossos, com relação à mediação e adoração dos anjos. Mas, irmãos, a pergunta que fica para nós aqui é o que nós podemos fazer para evitar o misticismo? E esse é o tema da nossa mensagem hoje, evitando o misticismo. Em primeiro lugar, aqui o que nós aprendemos é não permitindo arbitrariedade. Quando Paulo ele chega aqui nesse versículo 18, ele disse aos colossenses que ninguém deveria ser árbitro contra eles. Ou seja, que ninguém os privasse do prêmio.
pois era isso que o árbitro ou o juiz na competição, era isso que ele fazia. Ele era quem determinava se o atleta estava ou não qualificado para competir ou para ganhar o prêmio. Para aqueles que gostam de esporte, nós sabemos que os árbitros ou os juízes, eles são muito até xingados, né? Por causa de erros que acontecem, mas mesmo quando não acontecem os erros, tudo fica nas costas dos juízes, dos árbitros. Mas sabemos que erram. Muitas vezes erram porque são humanos, estão lá apitando um jogo, uma competição, e estão sujeitos a erros. Outros vão errar de má fé mesmo, porque alguns também, como acontece em todas as profissões, existem pessoas de mau caráter mesmo, então vão fazer as coisas erradas de propósito. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqueles falsos mestres, eles diziam que os colossenses não chegariam a lugar algum, eles queriam ser juízes, árbitros da vida espiritual dos colossenses. Assim como o juiz determinava as regras para os atletas, eles queriam determinar as regras para os colossenses, para os crentes. Eles estavam querendo ser juiz, árbitro, no sentido de dizer: vocês não vão chegar a lugar algum, vocês estão desqualificados, vocês ainda não receberam uma sabedoria suprema. Caso vocês não pratiquem várias regras, vocês estarão desqualificados na vida religiosa de vocês. E aí Paulo enfatiza ainda que eles se passavam por humildes. Aqueles falsos mestres, eles eram como nós até brincamos às vezes, né? Algumas pessoas falam: eu me orgulho da minha humildade. Eram mais ou menos isso, meus irmãos. Então ele está falando, eles se passam por humildes, dizendo que não são dignos de se aproximarem diretamente de Deus, por isso eles precisam de anjos que façam essa mediação. Mas eles, além disso, além de terem os anjos como mediadores, eles estão adorando os anjos, eles estão afirmando que é necessário prestar culto a eles. Aqueles falsos mestres acreditavam que os anjos estavam a serviço de uma hierarquia espiritual. Na verdade, eles não estavam sendo humildes. Eles estavam demonstrando orgulho. Eles estavam negando a suficiência de Cristo. Eles estavam negando a mensagem apostólica. Na verdade, eles estavam acreditando serem super espirituais. Eles diziam que eram humildes, mas garantiam para todos: eu tenho recebido profundas visões espirituais. O apóstolo Paulo não consegue isso. Os outros apóstolos não conseguiram isso. Os demais cristãos não conseguem, mas eu consigo. Era isso que eles diziam. Se passavam por humildes, mas eram orgulhosos. Estavam dizendo que tinham uma nova revelação, e por meio dessa revelação tinham recebido o conhecimento secreto necessário para chegar a Deus. Paulo está dizendo: isso é orgulho, isso não é humildade. Eles afirmavam que tinham um profundo domínio dos mistérios divinos, se orgulhando daquilo que diziam ser uma sabedoria superior ao próprio Evangelho, à própria mensagem apostólica. Eles estavam cheios de opinião exaltada de si próprios, mas ao mesmo tempo estavam longe de Cristo. As palavras que Paulo escreveu lá aos Coríntios, no capítulo 8, deixa bem claro mais ou menos o que quer dizer isso. 1 Coríntios 1, ele diz, 1 Coríntios 8, versículo 1, a parte final: reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece,
mas o amor edifica. Eles não tinham amor. Eles estavam orgulhosos, mas longe de Cristo. Nos dias atuais, meus irmãos, o misticismo continua não somente nas religiões orientais, religiões pagãs, como também dentro do próprio cristianismo, inclusive no próprio contexto evangélico. Muitas ideias e pensamentos que estão sendo introduzidos na igreja sem nenhuma base bíblica. Tudo baseado em supostas revelações, sonhos, visões, profecias, supostamente vindos do próprio Deus. Diante disso surgem várias doutrinas que não estão na Bíblia. Muitos preferem basear a sua fé mais em experiências místicas do que no conhecimento e numa vida de santidade. É comum vermos pessoas sapateando ou tendo outros tipos de experiências esquisitas, ridículas, mas que se dizem serem mais espirituais do que outros crentes. Alguns relatam sonhos segundo os quais conseguem ser mais espirituais através desse sonho, dessa comunicação supostamente íntima com Deus. Eu li uma história verídica em um livro, não me lembro agora o livro, mas uma história verídica, e o autor diz o seguinte: havia certo homem e ele dizia: eu tenho profunda comunhão com Jesus Cristo. Eu levanto de manhã, eu vou fazer minha barba e Jesus está ali andando ao meu lado, conversando pessoalmente. E ele dizia isso como se fosse o motivo de grande espiritualidade. Na verdade, isso é orgulho. Está dizendo, ninguém tem isso, só eu. Eu tenho, estou lá fazendo a barba, Jesus está do meu lado conversando, você não. Você precisa ir lá para a Bíblia para saber se Jesus está tendo intimidade com Jesus. Mas, além desse tipo de misticismo, há muitos outros no contexto cristão. Por exemplo, a ideia de transmitir poder a objetos que levam espiritualidade às pessoas. Tem um certo tipo de misticismo que eu já pratiquei antes da minha vida espiritual, da minha conversão mesmo. Eu já pratiquei esse tipo de misticismo. Agora não dá mais. Aquelas televisões antigas, né? Eu colocava o copo d'água lá, esperava a unção. Já tomei vários copos d'água assim. Esse é um exemplo. O exemplo de objetos ungidos. Tudo isso vem de religiões pagãs, tudo isso tem origem no paganismo demoníaco, tudo isso tem origem no paganismo e foi trazido para dentro da igreja. Roupa ungida, óleo ungido, toalha ungida, shampoo ungido, tem até toalha com cuspe do apóstolo para supostamente trazer cura, trazer felicidade. Dentre outras coisas que supostamente pode trazer cura, pode trazer crescimento espiritual. Quando nós tivemos aí nessa pandemia, feijão ungido para curar da pandemia, e tivemos muitos outros exemplos também desse tipo de coisa. E isso, pelo fato desses objetos terem sido ungidos pela forte oração do super espiritual apóstolo ou bispo, que supostamente está em um patamar mais alto do que os demais crentes. É comum nós vermos pessoas dizendo: fulano de tal é o ungido do Senhor. E nós sabemos o que significa ungido do Senhor. E nós já estudamos aqui, quando estudamos a primeira carta de João, nós recordamos ou aprendemos que todos os crentes são ungidos pelo Senhor, porque todos têm o Espírito Santo habitando em seus corações. Ungido do Senhor são todos nós somos ungidos do Senhor. Todos nós somos um sacerdócio santo, uma nação do Senhor. Nação santa, propriedade exclusiva do Senhor.
Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes. Não precisamos ir até o pastor porque a oração dele é mais forte. Não precisamos de nada disso. Nós estamos no mesmo patamar. No Antigo Testamento havia, sim, ungido do Senhor, se referia aos reis que recebiam unção especial, mas tudo isso apontava para o ungido supremo do Senhor, que nós estudamos aqui de quarta-feira, que é Jesus Cristo. Ele é o ungido supremo do Senhor, mas nele todos nós somos também ungidos, habitados, recebemos a unção do Espírito Santo, porque todos nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então, as pessoas usam até palavras, expressões bíblicas para que haja assim misticismo. Existem também aqueles que usam objetos do Antigo Testamento, tanto no culto, como se isso transmitisse um maior nível de espiritualidade. Muitos são baseados apenas em experiência. Nós temos aí o Templo de Salomão, um exemplo claro de misticismo, mas temos muitos outros. Pessoas que se desesperam para ir até determinado local, porque supostamente ali vai receber uma bênção maior. Venha porque vai ter uma oração forte. Você vai ser ungido com objeto forte aqui. Eu também já fui numa igreja uma vez, passei lá debaixo de uma toalha vermelha e não aconteceu nada, mas é importante nós falarmos que isso está no nosso meio, isso já aconteceu conosco, irmãos. E isso acontece no catolicismo quando as pessoas visitam, por exemplo, a estátua do Cristo Redentor, mas acontece dentro do cristianismo, do protestantismo também. Crentes têm sofrido forte preconceito de algumas denominações, porque não passaram por determinadas experiências supostamente espirituais. Dentro do próprio cristianismo, alguns consideram os outros crentes de segunda categoria. Você não teve determinada experiência, mas o nosso sentimento para com essas pessoas não deve ser de nos considerarmos inferioridade e nem de termos ódio, mas sim misericórdia, porque as pessoas estão enganadas, porque não estão na palavra de Deus. É importante, meus irmãos, mantermos distância daqueles que ensinam falsos ensinos, que ensinam misticismo. Temos o privilégio de nos relacionarmos pessoalmente com Jesus. Essa é a verdadeira espiritualidade, e esse relacionamento tem como base o amor e a obediência aos seus mandamentos. Mas não tem nada a ver com esoterismo, com meditação interior, mas com a meditação na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor. Basta os irmãos lerem o Salmo 1 e vão perceber nitidamente o que significa essa comunhão com o Senhor. O nosso relacionamento com Cristo, ele não pode nos fazer orgulhosos. Ele deve nos fazer humildes, reconhecendo que nós somos pequenos, que nós somos falhos, que tudo que temos, que tudo que somos, é por causa da graça bendita de Cristo Jesus. Não é por nós mesmos. Aprendemos ainda aqui que para evitar o misticismo é necessário buscarmos crescimento a partir da nossa união com Cristo. E aqui está a resposta. Por que muitas pessoas naquela época e ainda hoje caem em misticismo? E a resposta de Jesus foi bem clara. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Paulo continua ensinando isso. Versículo 19. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo continua a sua exposição afirmando que o problema dos falsos mestres era o fato de seus ensinos não estarem fundamentados em Cristo Jesus. E ele ilustrou esse assunto afirmando que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, para deixar clara essa conexão. Sabemos que o próprio apóstolo Paulo falou desse assunto de corpo
corpo e de membros do corpo de Cristo de forma mais ampla, inclusive escrevendo aos Coríntios, ele fala desse assunto de forma mais ampla, e também escrevendo aos Romanos, mas aqui também ele trata desse assunto de Cristo como a cabeça, os crentes como membros, havendo assim uma conexão. Portanto, Paulo está afirmando que a cabeça funciona como fonte de crescimento para o corpo. Eu já disse aqui, eu repito, ninguém sobrevive sem a cabeça. Ninguém sobrevive pode viver sem o cérebro. É difícil, nós precisamos da nossa cabeça, do nosso cérebro, para o nosso funcionamento. E é isso que Paulo está dizendo aqui, e o estudioso, teólogo, Hendricks, ele explica esse assunto com as seguintes palavras, até mesmo palavras da biologia. O hormônio estritamente ligado ao crescimento dos tecidos conectivos, cartilagens e estrutura óssea do corpo, origina-se na glândula pituitária, que está localizada numa pequena cavidade na base do crânio, e esta é apenas uma das várias maneiras pelas quais a cabeça influencia o crescimento do corpo. Paulo ainda disse que o corpo é sustentado e ligado pelas juntas e ligamentos. A ideia é de que o corpo humano, quando sustentado e ligado adequadamente por juntas e ligamentos, experimenta o crescimento natural comandado pelo cérebro que está na cabeça. Cristo é a cabeça, Cristo é o cérebro. Todo o crescimento vem dele. Tudo precisa estar relacionado a ele. Todos os membros precisam estar ligados a ele. E ele ainda usa duas expressões aqui, suprido e vinculado, que transmitem a ideia de equipar e treinar, e de unir e produzir lealdade somente a Jesus. Portanto, quando a igreja, o corpo de Cristo, tem os membros se apoiando mutuamente, mantendo contato amoroso e humilde uns com os outros, será sustentado e assim crescerá pelo poder de Deus, tendo o suprimento que a igreja precisa para crescer. Mas esse crescimento vem de Jesus Cristo. Nós lemos hoje o texto também que deixa isso bem claro, lá em Efésios 4, 10 a 16, que depois os irmãos podem ler novamente. Os Colossenses, e nós lembramos que Paulo estava escrevendo aos Colossenses, não somente a eles, aos crentes de Hierápolis também, ali, eles deveriam estar unidos como igreja contra os falsos mestres e a favor de Jesus Cristo. Irmãos, se nós estivermos preocupados com experiências, com revelações, basta você dar uma pequena estudada, você vai ver que as maiores seitas que existem nos nossos dias, elas surgiram a partir de supostas revelações. Dê uma estudada. Dê uma estudada. Você vai perceber isso. Se as experiências, as revelações, o misticismo, se isso é base para uma vida diante de Deus, então pessoas de religiões orientais do paganismo estão muito bem. Pessoas relacionadas ao candomblé, ao kardecismo estão muito bem. Então pessoas relacionadas ao catolicismo estão muito bem. Relacionadas aos mormons estão muito bem. Porque todas as religiões, ou melhor dizendo, grande parte delas estão relacionadas a experiências, tem como base, e muitas delas se iniciaram através de uma suposta revelação. Mas será que é isso, meus irmãos? Será que devemos estar preocupados com experiências, a parte da Bíblia? Será que devemos estar preocupados com supostas revelações? A nossa espiritualidade
ela não é medida pelas experiências místicas que venhamos a ter, pois essas experiências fazem parte de outras religiões, como eu já disse, paganismo, estão presentes no candomblé e muitas outras religiões. Para ficarmos longe do misticismo, precisamos buscar o crescimento que vem somente pelo poder de Deus. Para isso precisamos nos unir, sempre cultivando a humildade. Cultivando a humildade. Reconhecendo que ninguém é superior aos outros. Ninguém. Mas que somos dependentes uns dos outros, nos apoiando, nos exortando mutuamente e sempre focados na cabeça que é Cristo. Pois quanto mais unidos estivermos a Cristo, estudando a sua palavra, mais receberemos o conhecimento necessário para o nosso crescimento espiritual, crescimento prático. Para isso é de suma importância congregarmos, buscarmos conhecer mais a Deus. Podemos fazer isso estudando a Bíblia em nossa devocional diária. E hoje em dia existem tantos recursos bons que nos ajudam na nossa devocional. Temos inclusive a nossa biblioteca aqui, da igreja. Poucas pessoas pegam livros aqui, mas são muito bons, tem excelentes livros. Podemos buscar o nosso crescimento aqui, no momento da escola dominical, nos estudos bíblicos, nos sermões. Não precisamos de nenhum outro tipo de conhecimento à parte da Bíblia, pois já temos Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. Eu repito, quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Isso não é motivo para nos orgulharmos, mas é motivo para dobrarmos os nossos joelhos e falar: obrigado, Senhor. Eu agradeço por esse recurso precioso, por esse tesouro que eu tenho nas minhas mãos, porque eu não merecia nada, mas eu tenho por causa da tua maravilhosa graça. Porque o Senhor olhou para mim, esse miserável pecador. E assim nós podemos crescer continuamente, até o nosso último dia de vida, pelo poder que vem da nossa união com Cristo. O conhecimento bíblico é suficiente. E eu finalizo, inclusive sugerindo, eu falei da nossa biblioteca aqui, eu até sugiro um livro que com certeza tem aqui, para que os irmãos leiam, Fé Cristã e Misticismo. Eu sugiro a leitura desse livro, ele é muito bom para esclarecer eu não sei nem qual palavra usar, mas esse veneno que está dentro do cristianismo. Leiam o livro Fé Cristã e Misticismo, tem os autores aí, o Augusto Nicodemos, Solano Portela, alguns irmãos aí da nossa igreja que escreveram esse livro preciosíssimo, tendo como base a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que sejamos sempre unidos a Cristo Jesus. Amém. Agora nós teremos o hino final com as crianças. Eu pedi para os diáconos convidarem a chamarem as crianças, mas acho que a Liliana já apareceu aí. As crianças, o hino 47, as crianças cantarão primeiro, depois nós cantaremos esse hino, mas enquanto isso nós vamos orar. Eu estarei orando. Senhor, nosso bondoso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos porque ela é suficiente, porque nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de experiências místicas, Senhor. Nós precisamos somente estar unidos a Ti. E para estarmos unidos a Ti, é necessário aprendermos a Tua palavra, nos alimentarmos desse alimento maravilhoso espiritual,
E assim, ó Pai, nós estaremos apegados a Ti. Que nós possamos amar a Tua palavra, estudar a Tua palavra, meditar na Tua palavra, e que nós possamos sempre com muita humildade reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, o nosso coração pecaminoso, mas ao mesmo tempo cheios de gratidão, porque estamos unidos a Cristo e porque nele nós temos tudo o que precisamos para crescermos, para amadurecermos, para estarmos firmes em Ti a cada dia, ó Pai. Nós agradecemos por isso. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações a cada dia, a cada momento. Nós oramos, pedimos que o Senhor fortaleça cada família representada aqui na Tua casa, abençoa aqueles que não puderam estar aqui porque estão doentes, que o Senhor esteja trazendo a cura, a restauração, e também, ó Pai, trazendo restauração espiritual para aqueles que estão fracos na fé. Nós agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Nós agora teremos, primeiro as crianças cantarão o hino 47, que está relacionado aos estudos que elas têm tido nos últimos domingos, e depois as crianças convidarão a igreja